No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar o porta-celular clutch, que é muito mais do que um simples porta-celular. Olha só o tamanho dessa clutch, super bacana, cabe várias coisas aqui dentro. E essa peça não tem viés e o molde é gratuito, como sempre aqui no canal. Essa peça serve para aquela saidinha rápida de casa, quando a gente vai só ali resolver algumas coisinhas, mas também serve para um evento mais formal, de repente até um casamento. Tudo depende dos tipos de material, das estampas, das cores que você escolher para confeccionar o seu porta-celular clutch. E a ideia dessa alça super original e diferente é da Hilde, minha amiga lá do ateliê Art Honey. Ela ensina a fazer essa alça lá no Instagram dela, nos Reels, e eu fiquei apaixonada por esse modelo de alça. Perguntei para ela se eu podia adaptar a alça dela numa peça que eu já estava desenvolvendo e ela autorizou. Então eu tô trazendo aqui a alça da Hilde no meu porta-celular clutch. E é claro, eu vou mostrar todas as técnicas e o passo a passo para fazer esse cantinho de zíper muito lindo que eu sempre que tenho oportunidade mostro aqui no canal para vocês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Tagliari. Vamos confeccionar nosso porta-celular clutch? Então vamos lá! Para fazer o porta-celular clutch, nós vamos utilizar este molde aqui. Vocês sabem que eu disponibilizo todos os meus moldes gratuitos lá no grupo do Facebook. Tem que fazer parte do grupo do Facebook para visualizar os moldes, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não faz parte do grupo, a primeira vez que você clicar no link, você vai fazer a solicitação para entrar no grupo e depois de aceita, clicando no mesmo link novamente, você vai direto para o post do molde lá dentro do grupo. Se você não tiver Facebook, também tem o link aqui do grupo de moldes do Telegram, tá? É só clicar e começar a fazer parte do grupo do Telegram para baixar os moldes. Esse molde aqui, se você não tiver impressora ou não quiser imprimir o molde, eu vou passar as medidas para você desenhar aí no seu ateliê. Esse molde, ele tem 23 por 16 centímetros, tá? Um retângulo de 23 por 16. E este canto superior esquerdo aqui, eu arredondei usando uma tampinha, gente. Eu pus a tampinha aqui e risquei e cortei. Se você quiser fazer exatamente o mesmo arredondado que eu, esta minha tampinha tem 8,5 centímetros de diâmetro. É só você encontrar alguma coisa com a medida bem parecida, um fundo de copo ou uma xícara, e fazer esse arredondado aqui em cima. Utilizando o molde, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, mas nós vamos cortar da seguinte forma. Vou posicionar o molde em cima do meu tecido, vou riscar e cortar, e na hora de cortar essa segunda parte, eu vou virar o meu molde dessa forma. É importante que as duas peças tenham as curvas em lados opostos, tá? Porque a gente vai posicionar um tecido em cima do outro e aí as curvas têm que casar bem certinha, tá? Então, por isso, preste atenção na hora que você estiver riscando o seu molde para fazer esse movimento na hora de riscar o segundo tecido. E para o tecido de forro, eu vou utilizar aqui tricoline algodão. Não tem nenhuma estruturação esse meu forro, nas medidas de 18 por 48 centímetros. A gente vai ter uma folguinha de medidas nesse forro para ficar mais fácil para trabalhar. E esse meu tecido lindo aqui, essa estampa, olha só que lindo isso aqui, vou colocar de perto aqui na câmera, é do meu parceiro Ateliê As Beltranas. Vou deixar código de desconto aí na tela para vocês e vou deixar o link das Beltranas na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais que a gente vai utilizar, eu vou precisar de 80 centímetros de zíper. Tati, meu Deus, mas é muito zíper, tem certeza dessa medida? Tenho, gente, sabe por quê? Porque a gente só vai utilizar metade desse zíper. Então, você vai pegar a sua fita do zíper e vai fazer isso aqui, olha só. E nós só vamos utilizar uma metade desse zíper. A outra você guarda para fazer outra clutch dessa, outro porta-celular desse, ou você corta ao meio, passa o cursor e você tem um zíper de 40 centímetros, tá?
Então, a gente só vai utilizar metade deste zíper. Também vamos precisar de um cursor. Olha esse cursor. Gente, eu preciso mostrar esse cursor. Olha que coisa linda esse cursor aqui. É do meu parceiro JJ Fivelas. Também tem o código de desconto. Vou deixar aí na tela para vocês. E também vou deixar o link deles na descrição do vídeo. É um charme esse cursor. Eu tô completamente apaixonada. Vou utilizar também 50 centímetros de alça. Tô utilizando a alça chique, que também é da JJ Fivelas. As suas etiquetas ou tags, que são opcionais, eu vou colocar essa daqui. E opcional também é a cola de contato. Ajuda bastante na hora de fixar a alça, principalmente se você estiver utilizando uma alça que nem a minha aqui, que é mais escorregadia. E essa fita dupla face aqui é para material sintético, tá? Também tem na JJ, se você quiser utilizar, mas novamente é opcional. Nós vamos começar fixando a alça na nossa clutch, no nosso porta-celular clutch, tá? Primeira marcação que a gente vai fazer é aqui no tecido que vai ficar na frente da nossa clutch. E quando eu digo o tecido que vai ficar na frente, é o tecido que tem o canto arredondado para o lado esquerdo quando você olha o tecido em cima da mesa, tá? Então, posiciona o tecido com o direito virado para cima e observa, o canto superior esquerdo tem que ser o arredondado. É nesse tecido que a gente vai costurar a alça. Eu vou pegar uma régua, vou vir aqui na parte de cima e vou marcar 4 centímetros, tá? Vou posicionar aqui 4 centímetros para baixo e vou riscar bem aqui, ó. Não precisa ser um risco de ponta a ponta, não. É só assim pra gente conseguir se orientar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. 4 centímetros da base pra cima. Mas aí essa marcação eu vou fazer só aqui na pontinha. Não preciso fazer no tecido inteiro. Depois que eu fizer isso, eu vou posicionar a minha alça, começando aqui, bem aqui na lateral, acompanhando, olha só, o risco que eu acabei de fazer. Essa alça vai vir acompanhando o risco bem certinho. Quando chegar aqui, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros para dentro em cima da alça. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, 3 centímetros. Vou pegar giz, tá, gente? Para ficar mais visível aqui no vídeo, porque essa minha alça é preta. E vou fazer uma marca aqui de 3 centímetros para dentro. Vou levar a minha alça posicionada aqui em cima desse jeito que ela está, lá na máquina de costura. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma cor de linha aqui bem bonita, que eu quiser utilizar. E vou começar minha costura aqui. Vou vir, pesponto com meio pé de máquina de distância, tá? Venho costurando minha alça. Quando chegar aqui, eu vou descer a minha costura em cima dessa marcação dos 3 centímetros e vou voltar costurando até aqui na outra pontinha. É isso que eu vou fazer por enquanto aqui na minha alça. Aqui tá minha alça costurada, olha só, já coloquei a minha etiqueta para eu não esquecer, porque eu sempre acabo esquecendo essas etiquetas. E aí eu fiz, olha só, com linha marrom para ficar bem bonito e chamar atenção, ficar um decorativo. E agora a gente vai fazer esse mesmo decorativo aqui na outra ponta da alça. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a costura aqui, mesma distância, meio pé de máquina, venho vindo, costurando, costurando até chegar aqui pertinho do tecido. Quando eu chegar aqui, eu vou pegar esse meu tecido e eu vou dobrar para trás da minha costura. E aí eu venho vindo até aqui. Quando eu chegar bem pertinho aqui da dobra, eu desço uma costura do lado dessa outra e volto tudo com a distância de meio pé de máquina até eu terminar aqui na ponta. Essa costura é só decorativa, é para combinar com essa parte aqui da peça, mas dá uma boa valorizada e fica bem bonito. Olha só como fica bem bonita a nossa alça. Chega aqui bem pertinho e essa parte da alça não está costurada, ó. É assim mesmo que é pra ficar. E agora a gente vai fazer a segunda parte
da costura da nossa alça. Vou posicionar a alça da seguinte forma: vou colocar aqui, vou virar assim e depois assim, para eu ter certeza que a minha alça não vai ficar retorcida depois de pronto. Vou encontrar onde tá aquela marcação de 4 centímetros que eu fiz no começo do tutorial. Vou virar, olha só, o direito da minha alça com o direito do meu tecido, alinhada aqui com a minha marcação, e vou fazer um retrocesso de segurança para segurar aqui essa alça no lugar, a gente não ficar dependendo de clipes e alfinetes. E agora, com a minha alça no lugar, eu vou pegar o meu outro tecido principal, vou posicionar aqui em cima, tecido principal com tecido principal direito com direito. Note aqui, olha só, que os dois cantinhos arredondados estão juntos. E aí, eu vou alinhar aqui, ó, coloca essa etiqueta não, essa alça bem pra dentro, a gente não quer costurar essa alça aqui, só esse lado. Vou posicionar aqui bem certinho o meu tecido e vou passar uma costura aqui com distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. Costurei aqui e aproveitei e já fiz também um decorativo, olha só, rebatendo a costura dos dois lados. Aqui atrás a minha costura ficou aberta, ó. Pra ficar bonito, já que a gente fez um detalhe tão bonito na alça, vamos fazer no corpo da peça também, né? Acho que ficou bem legal. E agora a gente vai começar a aplicar o zíper. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu zíper, minha fita do zíper, a metade, e eu vou marcar o centro. Vou vir aqui e vou marcar bem certinho o centro da minha fita. O centro do meu tecido eu já sei onde é, porque é exatamente nessa costura que eu acabei de fazer. E aí, eu vou clipar esse zíper aqui nessa parte todinha da minha peça. Vou pegar uns clips e vou começar a clipar. Vou colocar aqui o pique de centro bem alinhado com a minha costura do centro. E eu vou vir clipando aqui tudinho. Quando você chegar aqui nessa curva, aí aqui, gente, é muito pessoal, tá? Você pode ou não fazer piques. A gente não vai costurar esse zíper com o pé calcador de zíper. A gente não vai chegar bem pertinho da cremalheira. Então, se você quiser, você consegue costurar sem fazer piques. Inclusive, é o mais recomendado. Porém, eu acho que o acabamento final do zíper fica mais bonito, fica mais lisinho quando a gente faz piques. Então, para fazer pique de uma forma segura, o que eu aconselho fazer para a gente não esgarçar essa fita do zíper com o uso e com o tempo? Quando chegar aqui, você faz os seus piques, faz piques pequenininhos, tá? Para não ultrapassar a costura, a margem de costura. Fez os seus piques? Vem abrindo a fita do zíper e queimando com o isqueiro. Abre, queima um tiquinho. Abre, queima o outro corte. Abre, queima o outro corte. Assim você vai cauterizar aqui esse tecido que é sintético e ele não vai desfiar com o tempo. E aí faz a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, com o meu zíper todo clipado, eu vou lá na máquina e vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha deste zíper aqui todinho. Agora, com a costurinha de segurança feita, olha só como os meus piques estão bem cauterizados, ó. Tá bem seguro esses cortes. A gente vai pegar o tecido de forro. Nosso tecido de forro, ele é maior propositalmente, pra gente ter uma margem para trabalhar. Vou posicionar o meu tecido aqui em cima, direito do meu tecido principal para baixo, tá? Direito com direito.
Aí você organiza aqui as alças para elas não ficarem no meio do caminho. Vai sobrar um pouquinho em cima, embaixo e nas laterais. Tudo certo, a gente fez para sobrar mesmo. E aí nós vamos clipar essa peça, alfinetar, aí você faz o que você quiser. E vamos levar lá na máquina de costura e vamos passar uma costura aqui na volta toda, unindo o tecido principal e forro pelo zíper. E a gente não vai usar pé calcador de zíper, a gente vai usar o pé calcador comum. E nós vamos passar ele bem rente na cremalheira desse zíper. Quando chegar aqui nas curvas, você vai organizando os tecidos devagarinho, vai usando um agulhão para te ajudar aqui nessa hora, tá? E a gente vai fazer isso na volta todinha. E agora, depois de costurar o zíper todinho, a gente vai refilar toda essa sobra de forro, e inclusive aqui embaixo, a gente vai cortar direitinho do mesmo tamanho do tecido principal. E agora, com o forro todo refilado, antes da gente desvirar essa peça, nós vamos fazer piques aqui nas curvas. E aí, olha só, dá uma levantadinha no forro e faz os piques exatamente aonde você já tinha feito no zíper, olha só. Porque assim a gente tem mais certeza de que não vamos desfiar esse zíper. Vem fazendo os piques exatamente no mesmo lugar que a gente já cauterizou e já queimou aqui nesse zíper. E aí, depois, aqui no tecido principal, você pode até cortar um pouquinho menor, ou vem com uma tesoura de picote e corta só a parte do forro aqui. Deixa todo o zíper e o tecido principal para trás, vem aqui na parte do forro e corta o excesso com a tesoura de picote, porque daí você tem certeza que esse tecido não vai ficar enchendo o saco quando a gente desvirar a peça, fazendo volume desnecessário, e também não vai desfiar, porque a gente cortou com a tesoura de picote. E agora, com os tecidos todos organizados aqui, tecido de forro desse lado e o tecido principal aqui, nós vamos passar uma costurinha aqui na volta toda do zíper para rebater essa costura do zíper. Não esquece de ir organizando os tecidos aqui atrás para a gente não costurar esse rebatido com tecido torto, nem aqui na frente e nem atrás. E na hora que chegar nessa parte mais grossa aqui, olha só, dá uma ajeitadinha melhor aqui nessa alça chique, porque ela é bem grossa, então ela vai fazer um volume aqui. E toma cuidado, porque a sua máquina pode pular ponto aqui nessa parte que tá mais grossa. Vai regulando a tensão da máquina nesse momento aqui. Com o zíper rebatido aqui na volta toda, olha só, aqui é muito importante a gente rebater direitinho essa parte para ficar aqui livre para o cursor poder correr, porque senão fica muito volume aqui. E falando em cursor, agora a gente vai colocar o cursor, aquele cursor maravilhoso que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu vou virar aqui dessa forma o forro para fora. Vou alinhar bem certinho aqui os tecidos, e aí, como a gente marcou o centro e clipou esse zíper, também vai bater certinho aqui na ponta do zíper. Então, a gente pode colocar o nosso zíper bem retinho, que ele vai ficar bem certinho na nossa peça. Vou colocar o meu cursor aqui. Testei aqui o meu zíper, tá funcionando tudo certinho. Então, agora eu vou abrir o meu zíper quase todo, olha só, eu vou deixar chegar ele aqui bem pertinho, ó, mais ou menos assim, mais ou menos uns 3 dedos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui
tecido principal e forro, e vou puxar o forro pra fora, ó. A gente vai virar essa peça toda aqui desse jeito bem estranho, tá? E é isso mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos costurar o fundo dessa clutch. Lembra que eu falei que não tinha viés? A gente vai costurar tudo, costura embutida. Então, nós vamos fazer primeiro o seguinte passo. Eu vou vir aqui, ó, tecido principal tá desse lado. Pode até chegar um pouquinho mais com o cursor, só toma cuidado pra... como esse cursor é grande, ó, no meu caso, eu vou ter que tomar cuidado para ele não vir pro lado errado quando eu estiver costurando. Eu vou pegar aqui a minha fita do zíper, ó, tecido principal para um lado, forro para o outro, minha fita do zíper tá aqui, eu vou afundar ela com o meu dedo indicador para o lado do tecido principal e vou mantê-la desse jeito, olha só, cremalheira de pé em relação ao tecido. O que eu quero dizer com cremalheira de pé? A minha cremalheira não está nem tombada para um lado e nem tombada para o outro, ela está de pé. E aí eu vou levar lá na máquina de costura, desse jeitinho que ela tá aqui dobradinha, e vou passar um retrocesso e cortar a linha. Só para eu manter essa fita do zíper assim, desse jeitinho dobradinha. E agora, com a fita do zíper de pé, eu vou costurar aqui o fundo do meu tecido principal. Vou começar, olha só, aqui no cantinho tem que bater exatamente a minha costura central, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma costura até chegar bem pertinho da cremalheira do zíper. Chegando aqui, eu faço um retrocesso e corto a linha. Eu não vou costurar por cima da cremalheira. E essa costura aqui tem a distância de um pé de máquina. Depois eu vou jogar esses tecidos para o outro lado, vou organizar o forro e vou fazer a mesma coisa. A diferença é que eu vou iniciar a minha costura aqui com retrocesso, eu vou chegar até aqui mais ou menos, vou fazer um retrocesso e cortar a linha, vou deixar uma abertura nesse forro para eu desvirar a minha peça e vou vir aqui com a costura novamente até bem pertinho da cremalheira do meu zíper. Retrocesso, corto a linha. Novamente, eu não vou passar por cima do zíper em momento nenhum com a minha costura. Eu só vou chegar bem pertinho da cremalheira. Antes de desvirar a minha peça, eu vou vir aqui e vou fazer um corte na diagonal nos cantinhos, só para não ficar com tecido acumulado. Vou fazer a mesma coisa aqui no tecido principal. E agora sim, eu vou desvirar a minha peça pela abertura do forro. E eu vou fechar essa abertura do forro aqui. Vou organizar os meus tecidos todos bem certinhos. E aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu empurrar aqui o tecido principal. Vou organizar aqui e eu posso fechar essa abertura de 3 formas. Eu posso fazer pontinho invisível à mão, com agulha de mão. Eu posso passar cola pano, ou eu posso levar lá na máquina de costura, olha só, depois de organizar tudo bem certinho, e passar uma costurinha aqui com uma linha, uma cor bem parecida, e bem na beiradinha. E é isso que eu vou fazer. E tá prontinho o nosso porta-celular clutch com essa alça muito linda aqui que eu aprendi com a Hilde. E olha só, gente, que lindeza esse zíper. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Aqui a gente tem o arredondado do molde. E aqui a gente tem outro arredondado. Olha só que coisa. Quando a gente não costura por cima da cremalheira do zíper, olha o que acontece. O zíper, ele fica encaixadinho lindamente na nossa peça. Olha isso aqui, gente, olha que perfeição esse cantinho de zíper. Eu aprendi com a Ardala lá do canal Pega Pega Fofurices. Foi ela que ensinou a fazer esse cantinho de zíper aqui. E eu sempre mostro aqui no canal, sempre que eu tenho oportunidade. Gente, muito legal essa peça, né? E olha só que tamanho generoso. Cabe bastante coisa aqui, não só o celular, cabe documento, cabe às vezes até o basiquinho da maquiagem, chave do carro, chave de casa, cabe bastante coisa aqui.
E o mais legal dessa peça é que o zíper ele fica posicionado numa parte mais segura da peça. Por quê? Geralmente essas peças que tem o zíper nesse formato, o cursor fica aqui, nesse lado. E aqui a gente fez diferente, a gente colocou o cursor aqui em cima. Por quê? Porque toda vez que você levantar pela alça, se por um acaso ficou um tiquinhozinho de nada esse zíper aqui aberto, ele vai estar para cima. Os seus itens vão estar aqui embaixo e não vai cair nada pelo buraquinho que você esqueceu aberto. Então, sempre que possível, deixe o seu cursor posicionado do lado da alça, do lado da bolsa, da peça que você está fazendo, que for ficar virado para cima quando estiver sendo carregado. E se você gosta de clutches e bolsinhas pequenas, eu tenho todas estas opções de tutorial aqui no canal. Todas elas para vários gostos diferentes, para vários níveis de conhecimento diferentes. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma para se apaixonar.